É, Então eu fiz isso, e aí o que eu tô notando é como as coisas aparecem pra mim e a magia das coisas aparecerem, sabe? Então eu tava assim, eu tô com o El Hub, que é um aplicativo de treino e que você pode ir em qualquer academia. Já tem umas 2 ou 3 semanas que vou achar uma massagem pra fazer via isso, sabe? Tipo, de graça, que eu não pague. E tô lá que pesquiso, ai, massagem. Não, a massagem é por fora, você tem que pagar. Aí eu achei esse lugar que chama Regenerar, alguma coisa assim. E que podia. Recovery, chama Recovery o lugar. Que aí podia marcar uma sessão e aí eu podia escolher alguma coisa. Tá bom, eu vou fazer alguma coisa que esteja inclusa. E aí, foi essa coisa do agulhamento e eu, tipo, minhas costas doem, o de sempre, né? As costas. E o cara, tá bom, ó, essa tensão aqui é muito antiga, não é de agora. Essas daqui do meio das costas são de agora, compensa fazer uma ventosa, mas vamos um de cada vez. E eu fiquei uma meia hora, tipo, ele colocou, né? Aí você espera, aí ele colocou um ponto aqui no meu pescoço de relaxar e relaxei. E tô nesse processo de observar, tipo, como aparece, como eu escolho, sabe? E qual que é o caminho que isso me leva, o que que isso abre depois, e qual que é essa magia, sabe? Qual que é o caminho que eu tô trilhando e criando pra mim, e que é pra ir pra esse lugar de amor e de criar coisas a partir disso, sabe? Então, nesse estado, eu entrego e vibro coisas muito diferentes do que só fazer, 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 sabe? Uhum. Então tô experimentando. E você, minha amiga, como você chega? Maravilha saber. Porque quando a gente entra também nesse processo de ser mulher bravia, a gente pode cair no lugar da guerreira invertida de novo. E aí eu falo, não, a gente não pode, não é isso que a gente quer, né? A gente quer essa sensibilidade também, esse cuidado, porque é assim também que a gente vai reverberar isso para o mundo, essa possibilidade, né? Isso, e eu acho que isso é um lugar de sabedoria, sabe? Qual que é o lugar da mulher bravia, do corte, do ser incisiva, do parar coisas, e o lugar desse amor, de acolhimento, sabe? Sim. E Uma é coisa não anula a outra. o caminho de sabedoria, de escolher qual é o melhor lugar para um e qual que é o melhor lugar para o outro, sabe? Sim, Tanto para nós mesmas quanto para os outros. sim, sim, sim. Maravilha. Como você Hum. chega? Eu chego bem, chego Bem é o quê? Medo, eu, tristeza, raiva ou alegria? eu chego com alegria e raiva, alegria, entusiasmo, assim, por conta hoje eu dei alguns passos no caminho da autorrealização, fiz umas fotos aqui hoje em casa com uma amiga, foi numa correria, porque ela tinha que viajar, e aí eu falei, cara, eu vou fazer uma parte com ela, outra parte com uma outra mana, que aí já vai ser um processo um pouco mais profundo. E E aí tô com raiva também, sinto raiva agora, assim, porque finalmente estou botando algumas coisas para acontecer. E aí eu falei, por exemplo, o release que eu tenho que mandar para a Mana lá da Casa Orum, lá de Floripa. Eu falei, cara, já tem quase uma semana, mas tá tudo em tempo. Eu não me comprometi com uma data, falei que eu mandava essa semana. Mas o que que tá faltando? Não falta nada. Vamos lá, tá tudo certo. Aí eu já comecei aqui. Aí estou fazendo um jejum também desde ontem de intermitente, né? Então eu só me alimento uma vez por dia e as outras vezes que eu fiz isso, as 2 outras vezes que eu fiz isso, me abriu processos muito fortes, assim, que eu realmente entro num estado líquido, porque mexe com muita coisa, então eu não sei o que isso vai abrir, mas está me abrindo já, né? Porque eu agora há pouco estava quase negociando com a mente, de tipo, vou comprar, fazer um cacauzinho, fazer alguma coisinha. Não, calma, nem tô com fome, sabe? Nem é isso, assim, né? Eu me alimentei super bem, então.
Estou nesse processo aqui de renúncia desse estímulo para poder realmente abrir outros espaços que eu recebo, abre um caminho de sonhos muito, muito especial. Então, tem a ver com aquele processo também, né, da ansiedade, que eu acredito muito no que aconteceu no domingo, e então, como algo, algo importante para a travessia. E essa renúncia é esse saber o que eu quero e poder agir nesse lugar, né? Dar comando para minha mente, ela que ela não fique aqui me atormentando. Se ela me atormentar, eu falo, opa, quem manda aqui é a minha consciência. Então, estou usando essa raiva porque ela vem. É um processo bem forte mesmo Uau. para poder sucumbiu minhas estruturas da outra vez, cara, que eu fiz, assim. Uau. Realmente foi um processo muito forte no meu relacionamento, consegui dizer muita coisa, consegui encerrar coisas, então estou aqui nesse momento e, e é isso, chego com alegria de te encontrar e da gente estar mantendo essa constância, porque é assim que a gente vai criando ritmo para atualização, né? E indo além do tempo, né? Que esse tempo do cronômetro, a gente vai criando ritmo. Eu vejo isso, que a gente tá nutrindo esse espaço, nós duas. Eu queria que mais pessoas viessem pra gente ver o que acontece. Então, no dia que a Bárbara veio, muda tudo, sabe? Mas Muda. tem uma. Eu sinto que nós duas, a gente tá colocando um esforço muito, muito bonito, sabe? Muito honroso. Me vem a palavra honra, me vem a palavra dedicação, sabe? De criar e colocar uma coisa e que nós duas, como se fosse plantar. A gente tá Sim. plantando pra colher uma coisa incrível, que eu não sei o que é ainda, mas eu sinto um amor mesmo, sabe? Nutrindo um espaço de amor. E criando isso, sabe? No relacionar comigo e com você, no comprometimento, né, da semana, de estar aqui, no, na espontaneidade, né? Sim. Sempre é uma coisa que surge, sabe? O espaço entrega o que é pra ser. Então é tão incrível, pra mim tá sendo muito mágico, Ive. Ai, para mim também. Essa criação e, tipo, de uma conexão super espontânea. Uhum. E o mais interessante é que aí eu tô conseguindo aqui, por exemplo, já comecei a gravar outra música também. Eu não te mandei a Seiva e Sangue, te mandei, vou te mandar. Não. Então tô finalizando duas músicas já praticamente prontas e aí tô gravando a outra que é aquela do peso do mundo, das costas, né? Que é para minhas costas parar de doer. E aí, cara, tá muito gostoso isso, né? E aí eu fui entendendo, assim, a confluência dessa narrativa com essa coisa da caixa da boa menina, que eu falo, eu sempre falava mais da boazinha. Então eu tô, assim, compreendendo também coisas, tá vindo muitas imagens com essa coisa de abrir o vórtice da foto novamente, né? Porque eu tava muito assim, desconstrução de todos os personagens e tal, e agora eu tô indo para fora de novo e construindo esses personagens, porque eu tô brincando com eles de novo, né? Eu já brinco no meu dia a dia, mas sem me identificar, né? Mas me divertindo. E aí, uma das imagens que me veio foi a tarja preta, né? E aí eu peguei a venda que eu uso nas minhas vivências, aí eu falei, botei a tarja preta, assim, e aí vai ser uma outra foto que eu vou fazer, e aí que conflui isso, porque é um lugar de loucura dentro da normose, então, né, que é lucidez para mim, mas que essa taxa preta da censura que nos foi autoimposta e que a gente coloca como verdade, né? Então, quanto que realmente, até pouco tempo atrás, eu tinha muitos pudores, muitos moralismos, assim, e agora eu estou realmente me reafirmando no mundo dessa outra forma. Então, eu quero trazer para o mundo esse combo de possibilidade, né? Para que seja realmente não uma música isolada, que já é muita coisa, mas que seja também uma possibilidade assim de que é o que está pulsando mais em mim, é justamente soltar a boazinha, né? Foi o que eu soltei nesse outono e que eu não É, deixo mais ficar. Que, cara, eu tive uma conversa com o meu companheiro que ele viajou agora no domingo, foi muito surreal, assim, sabe? Ele veio com um papo
de tipo querendo a monogamia mesmo, assim, e falando, me querendo trazer ciúmes das coisas, como se ele pudesse ser uma pessoa, e ele é uma pessoa magnética, né? E ele viajando, ele vai estar exposto a isso. Eu falo, cara, eu não, a gente está namorando, mas assim, eu quero continuar podendo querer e escolher o que eu faço com isso, entendeu? Uhum, É só isso, não é? E honestidade radical, é só isso, né? Se a gente vai uhum, mudar esse status, eu não sei, mas você pode agir como monogâmico e eu quero estar no mindset do não monogâmico, com muito respeito a você, né? uhum. Então, falar sobre isso, assim, também, com muita clareza, com muito amor, sabe? Nutrindo o nosso amor, sabe? Mas, assim, Que delícia, Ive. É esse lugar. Eu quero chegar nesse lugar, mulher. Ainda não descobri onde é que eu travei esse ponto do relacionamento amoroso. porque o romantismo, ele é muito bizarro. É, ele bota a gente num lugar de, de vetar a nossa liberdade. A liberdade de escolha, de expressão e de fazer escolhas, inclusive pela relação, né? Nutrir a relação, mas não de estar se reprimindo, mas de Uhum, fazer escolhas, né? Escolher, eu não vou ficar, mas eu posso, tô com vontade, mas você pode escolher, né, também. Então, são músicas, né, que falam disso, de não agradar, que fala de poder ser qualquer arquétipo, de não vou mais me calar, a outra música que fala de cantar do jeito que eu quero, né, de tomada de decisão, que a música fala assim, meu caminho sei, sou eu quem traço, tenho dito agora a minha decisão. Então a música já começa falando isso, sabe? A outra música, Seiva e Sangue. Então é isso, estou sentindo muita coesão na, nas narrativas. E e ainda sem entender muito bem como é que vai ser, mas eu estou muito entusiasmada, né? Então, isso daí já é uma resposta, né? Do corpo. E me conta, como é que vai ser lá em Floripa? O que que você combinou com a Casorum? Vai ser quando a gente for tá lá, Isso, eu vou me hospedar lá, vou chegar lá dia 5, vou me tá? hospedar lá e aí vou participar do evento, No festival. do festival. No dia que eu conversei com a Daniela, ela abriu a possibilidade de eu também facilitar, né? De estar amparando o espaço com a sua amiga A Priscila. Priscila. Mas depois ela não me falou mais nada e eu vi que anunciou a programação e aí eu também eu falei com ela que estava super aberta para conhecer a Priscila para poder a gente entender se faz sentido mesmo, né? E tal. Aí ficou. é, Mas tudo Eu bem. acho que, Ivi, assim, independente se for ou não, fecha essa comunicação. Não engole. Não engoli, né? Não engole, Exatamente. entendeu? Sabe? Tipo, não sei se vai ou não, mas, tipo, você abriu uma comunicação com a Daniele, ela falou alguma coisa e ela não fechou isso com você. O que que ela decidiu, o que não Não foi. fechou. Ela ficou de me dar algumas respostas e não me deu. Não E engole, importante. sabe? Uhum. Pode ser que, tipo, ah, não vai rolar, mas, tipo, ok, não vai rolar, e o que que pode rolar ou não pode rolar, por que não, sabe? Só fecha a É. comunicação. E aí eu vou ficar hospedada lá na Casa Orum, que já era um lugar que eu já tinha alguma conexão lá atrás, assim, que eu quase fui para lá uma vez, sem me comunicar. E aí eu vou fazer uma apresentação que aí eu estava justamente encontrando como é que eu anuncio isso, porque não é só a performance nó na garganta, é uma performance interativa, então é um acontecimento cênico em que as pessoas também participam, né? Mas Então vai ser ao mesmo tempo enquanto a gente tá lá ou não? Quando vai ser? na semana seguinte, Ah, ou na sexta ou no domingo. ah, vou tá, eu volto. Não vai estar Eu volto terça. terça. A gente curte até terça lá, né? Na quarta eu devo fazer alguma coisa num espaço que chama café. E aí na sexta ou no domingo eu vou fazer esse trabalho lá, que para mim é esse lugar de estar em risco, né? Cara, Eu olha que incrível o que você tá criando, mulher. Nossa, gol, sabe? Juntando as oportunidades
e criando. Morrendo de medo. É isso, no medo. É isso que significa que você tá viva, sabe? Que É isso. demais, cara. E aí eu tô com a possibilidade, aí eu vou para o Rio depois, aí eu ainda tô com medo também, sinto medo de se eu procuro aí para nessa coisa assim, se eu já procuro a pessoa lá daquela casa, porque me veio também uma outra possibilidade de eu fazer uma vivência de ecossexualidade, assim, uma coisa da seiva e sangue, né? Lá em Floripa. Né? Não, lá no Rio. Ah, no Rio. Esse é o do Rio. É, Você já tava aí, marcando também. aí eu preciso tomar essa decisão, né? Firmar essa firmeza aqui, se eu procuro um local para fazer o nó na garganta lá também no Rio, ou se eu faço essa outra imersão com essa outra música, sabe? Tipo, lanço uma música já uma semana, na outra já lanço a outra e já faço uma vivência com esse nome, que foi que me veio semana passada, assim, né? Que pulsou forte. Então, eu tô ainda assim nessa. Fazendo uma coisa de cada vez, mesmo fazendo várias. Então, Eu acho que é isso. É uma coisa. É criar um planejamento pra você fazer tudo o que você quiser. é. Sabe? Porque a coisa se encaixa e é uma de cada vez, e aí isso não fica sobrecarregada, sabe? Porque você sabe o que você vai fazer, você marca, você tem. É igual, tem que fazer o release. Então tem que fazer o release, tem essa semana. Uhum. E é É, isso, e vou na fazer até próxima é outras amanhã. coisas. É, e é isso, tá? Agradeço pelo espaço de escuta, assim, tô compreendendo que tá tudo acontecendo como tem que ser, né? Ontem eu acabei tendo que soltar, tive que, enfim, tive que ir a Ilhéus, e hoje eu me dediquei a isso, depois me dediquei a um espaço para uma amiga, e aí agora eu né, o namorado viajando, tô achando ótimo, e aí, aí vou ter muito espaço, assim, mais espaço, né, para mim também, para eu poder realmente entrar no lugar de ordem aqui, ordenação, planejamento. Tô feliz Uhum. com isso. Hum, O que que você tá como- sentindo agora? Você terminou falando lugar de ordem, tô feliz, mas a sua cara não era de tô feliz. o que eu sinto é tudo misturado mesmo, né? Que tá vindo assim, mas tem só de falar me vem a energia do medo também. Uhum. Medo, medo porque é isso, né? Ainda tem um lugar de cobrança do controle e tudo mais, mas ao mesmo tempo muita clareza de que tenho tempo, tenho espaço, de que estou dando passos diariamente. Oi, Então, volta lá no medo. Você já foi pra justificativa. O sim, medo sim. tem alguma coisa pra te dizer agora. Uhum. O que que é o seu medo que tem agora? É, Pai, eu deixa sinto eu medo ver. porque. Eu sinto medo porque eu estou me entusiasmando, estou num lugar novo mesmo, né, de entusiasmo e estou me comprometendo com muita coisa comigo mesma, né, para além do externo, e embora isso também envolva ir para o externo. E eu sinto medo, eu sinto medo porque é desconhecido mesmo. E eu preciso tomar decisões, fazer escolhas. Uhum.
São muitas ideias, muitas coisas, então sinto medo porque tô na borda mesmo, né? E estar na borda é estar diante do abismo mesmo, mas é isso. Esse é o meu lugar de poder. Você sente medo porque você precisa tomar decisões, porque você precisa fazer escolhas. E o que pode acontecer? O que pode acontecer, nada real pode acontecer. O que pode acontecer é Deixa o medo, Ive. Vai no medo. o que pode acontecer, eu não dá conta de colocar tanta coisa e aí é Hum, isso. isso. E o que que você faz quando você vê que tá muita coisa? O que eu preciso é realmente da firmeza, assim, de tomada de organização mesmo, sentir um fluxograma mesmo para poder, mesmo que haja permeabilidade, eu também ter isso no papel, sabe, para poder facilitar esse fluxo criativo, para que isso aconteça com tics, né, Uhum. E você vai fazer isso, Ive? sim, vou Quando você fazer, vai fazer isso? eu vou fazer isso. Vou fazer isso, vou começar a fazer isso hoje, logo após a gente terminar, e vou fazer isso de uma maneira mais visual amanhã, quarta-feira. E o que que você precisa pra fazer? Só preciso de dedicação e raiva. Gol. Boa. Como foi ouvir seu medo? Deixa ele falar. Foi ótimo. Ótimo é o quê? O que que você está sentindo? Medo, tristeza, raiva ou alegria? Estou sentindo alegria agora. Muito forte, né? O medo tá, Ele tá- queria só falar, tá vendo? Ó que doideira. Sabe, o que eu percebo, Ive, que depois de você conseguir é, trazer isso, você se centrou. sim, Era a organização que você estava querendo, mas ela estava lá, porque eu tenho que fazer, eu vou fazer, mas isso não dá certo. E aí, não, eu quero, é o que você diz, organizar de uma forma visual que eu preciso, e mesmo que alguma coisa mude, você tem visibilidade do que você já combinou, do que cabe no seu espaço, no seu tempo. O sim, seu medo tá te dizendo isso, você precisa ver. exato. É assim como eu organizei a coisa das fotos e fluiu com o que eu tenho, sem, né, sem desespero, sem nada, então fazer isso com o todo, porque sair só de um caderninho misturado com um monte de coisa, né? E para um lugar Um papel grande. da produção, que eu já produzi tanta gente, tanta coisa, e botar a produtora para acontecer de novo. Eu tenho quadro, eu tenho papéis, então tá. É isso. Uhum. Uau. Gol. Depois me mostra, me manda pra eu ver como ficou. Sim, Você vai me ensinar coisas. e o que que tá É, dando aí, mulher? ó, não, hoje a gente já achou duas coisas suas. Daqui a pouco começa a aparecer as minhas. Hum. Que é completar a comunicação com a Daniele Sim, e o seu plano. Você fazer o seu plano.
Sim, Ai, eu adoro como as coisas vão aparecendo, tô achando tão mágico. Eu sim, tô nesse sim. estado Sim. meio etéreo aqui, meio, olha, coisas. Aham. Sim. E tem alguma cena que aconteceu aí nesses últimos dias que ainda está Sim. forte em você, assim, que ficou remoendo no pensamento, que tá aí presente? Nada de remoendo. Uhum. É só não é essa palavra, mas sim tem uma coisa na minha mente. Antes eu queria dizer que eu fiz o todos os dias. E eu ouvi o seu áudio que eu, tipo, preciso colocar mais atenção, mas eu ainda fiz do carro, sabe? Foi como se, tipo, olha, esse é um espaço que eu posso, mas eu entendi você dizer que, tipo, eu tô dividindo a atenção com estar dirigindo. Mas fiz, do jeito que Uhum. deu. E vou seguir fazendo. Achei que é um. O que eu achei que foi pra mim é eu criar um espaço pra mim mesma, sabe? Da mesma forma como foi a acupuntura hoje, é um espaço que eu paro de pensar, paro de colocar minha atenção em qualquer outra coisa e volto pra mim. Uhum. Então, vou seguir fazendo. E a- Porque ah, geralmente você está ouvindo conteúdos ou está pensando coisas, né? E aí, uhum, concentra a energia. exato, exatamente. Boa. É, E a coisa que aconteceu, o que eu tô pensando é do Year Long, que é o treinamento de um ano, lá, sabe? Eu Sim. tô nisso. A gente tem uma proposta de desenhar um experimento de realidade radical, que é Uhum. criar alguma coisa que seja uma realidade radical, qualquer coisa que eu quiser criar, né? Cada uma das pessoas. E aí eu tô lá, tipo, sei lá o que eu quero criar, qual é. E aí você me inspira muito, sabia, Ivy? Porque acho que tudo que você tá fazendo é realidade radical. Sim. Que é você criar o que você quer, pôr no mundo, dar conta, fazer, manifestar, sabe? E o seu tema é a música. É a música, mas nesse lugar de consciência, de sentir, sabe? Então você tem um tema, você tem a mídia, que é a música, e aí você vai e faz acontecer. Então eu nem tinha pensado nisso, mas ó que legal. Que você é É, o um. meu tema é a liberdade. Seu tema é a liberdade, mas é É, através da música. da O música, tema é a mas cada vez liberdade. menos só a música, né? Também é uma, através da performance artística, né? A música Boa, é uma boa, trilha isso, sonora. Aham. boa. E aí eu tenho todas essas coisas pra decidir sobre tudo, sobre o que eu quero fazer, como, quando, o quê, e, tipo, sabe? Eu tô assim. E Então, você está diante desse desafio de criar um experimento de realidade radical. isso. O que que é que eu quero criar que impacte a vida das pessoas, que eu tô amparando espaço, sabe? Mas que é um tema que tem relevância pra mim. Da Uhum. mesma forma como é pra você, liberdade. E aí eu cheguei em alguma coisa, em um começo, que é um pouco. Não é um pouco, é sobre a vida, assim, como assumir a responsabilidade sobre a vida, pelo que você está criando. Então, toda a sua vida, toda a minha vida, a vida de cada ser, ela é manifesta pelo próprio ser, Uhum. independente de como ela tá. Se Sim. ela é boa, se ela é ruim, da forma como ela está sendo manifestada. E o que eu quero é aumentar o nível de consciência para a responsabilidade do que aquele ser está gerando, de cada pessoa. Sim. Sabe? Para a pessoa conseguir perceber que o que ela tá vivendo é ela mesma que tá criando. Tanto no que se ela tá criando coisas que ela quer viver, quanto se ela tá criando coisas que ela não quer viver, Uhum. sabe? E como que eu crio esse nível de consciência? Como que isso segue de um jeito para as pessoas irem pro que elas querem, seja lá o que for isso. Cada Uhum. pessoa vai fazer o que ela quer.
E aí, eu fiz um espaço na segunda-feira, é, e aí eu fiquei pensando, e aí como vai ser isso? Ah, é uma série de encontros, eu quero fazer com um grupo, eu quero fazer presencial. E aí a Vera falou assim, mas tudo isso já é o que a gente faz. Qual que é o ponto que você nunca fez, sabe? E que eu nunca fiz? Qual que é o desafio? Como que isso pode ser uma coisa que me coloca na borda, exatamente como você tá agora, sabe? Sim, que vai te mover, que vai te dar morrer de medo e vai. Como é que eu vou pra Uhum. esse lugar e porque eu posso fazer qualquer coisa? Aí a Vera soltou um assim, Stael, é um programa de televisão, você vai apresentar um programa de televisão. Aí, tipo, que loucura! Que apresentar um programa de televisão. Olha aí, ó, as confluências. É! E aí, o que ficou pra mim é conversar com pessoas. Então, você pode ser a minha primeira pessoa pra ter ideias. O que que você. Primeiro, assim, como é que isso chega pra você, essa ideia? O que que você acha? E me dê possibilidades radicais, ousadas, nunca antes pensadas ou imaginadas de como eu posso fazer isso. Uhum. Poxa, maravilhoso. É muito, muito bacana essa possibilidade, né? Eu acho que quando falo de televisão parece que é uma coisa também muito distante, porque a televisão tem uma coisa de canais e tudo mais, né? Não Mas aí pensa vai nisso da ser televisão, não vamos pra lá. é, um programa. Volta antes. Volta na ideia, no motivo. Ah, Como tá. é que isso E aí é uma chega? ideia da Vera. Aham, sim. Como é que, antes do como, pensa no que é, se isso faz sentido. Como chega a ideia dessa questão de aumentar a consciência sobre o que você está criando para sua vida? Eu penso que é muito importante isso, porque realmente as pessoas estão operando em níveis de responsabilidade muito, muito baixa, né? E ficam ali passeando e raramente chega no adulto, Piloto por medo de automático. punição, né? Eu escuto de você é que tem um piloto automático. Deixa eu Uhum. anotar, eu vou anotar. Isso. E, e, e aí que esses automatismos, né? O quanto que a gente também pode criar automatismos que nos favoreçam. Então, essa é a oportunidade que tem quando a gente assume a nossa responsabilidade radical por tudo que a gente manifesta. Então, como que a gente pode trabalhar uma questão, não como uma questão que seja ruim, mas como algo que abre um grande portal. Então, acho que é, esse convite a atravessar um grande desafio com a responsabilidade, né? Então, trazer primeiro uma perspectiva e ver o que que se faz com isso. É, eu acho isso fundamental para a sociedade, para o que está acontecendo. Tem muita gente que está cansada de passar pelas mesmas coisas. Então, esse é um mote, uma forma de falar, cara, que tá cansada de ficar repetindo esse mesmo padrão, tá cansada de ter esse mesmo resultado, tá cansada de ter essa viver os relacionamentos que são só muda o personagem, né, de estar submetida a algumas questões, de não conseguir falar o que quer. Então, qual que é? E aí é, e desse lugar de perguntar, né, o que que você está, de trazer, cutucar a pessoa, Tocar uma esse palavra boa. lugar, ele vai, possibilitar que a pessoa vá lá e assuma o seu posto de dono de si. Então, qual que é como que é é um processo de atualização mesmo, né? É sempre um processo de atualização que é convidado ali. Então, assim como você atualiza seus Software. aplicativos no celular, Você mesmo, né? Atualiza a sua visão de atualização de visão de mundo. a atualização de visão de mundo.
E assim como você se compromete em pagar o seu IPTU, o seu IPVA, você se compromete a, a virar o seu jogo, a tomar as rédeas da sua vida. Então, esse é um lugar também, assim, né, de, tipo, a responsabilidade radical, né? Então, Massa. E aí o que eu escuto então, Ivi, é que isso pra você faz muito sentido. Você participaria desse espaço? eu topo. Massa. E a como vai acontecer esse espaço agora? O que que é esse espaço? Agora é possibilidades, possibilidades malucas que podem vir, nunca antes imaginadas. Possibilidades malucas, nunca antes imaginadas. E para algum. Pode ser, pode ser um programa de televisão, um podcast, pode ser, mas também indo além, ir para espaços públicos, ir para uma faculdade que as pessoas talvez estejam um pouquinho mais abertas, ir para, Vai está em fazer o Brasília, quê numa faculdade, num no espaço? Congresso, ficar lá na porta, montar uma mesinha com uma cadeira. E aí, com uma pergunta, uma coisa assim, e aí, tipo, para a pessoa falar assim. Você quer mudar de fase na sua vida, né? E aí, tipo, convidar para isso, Na assim. rua. Mas aí eu vou fazer o quê? Vou conversar com a pessoa? Aí você vai ter uma entrevista expressa com a pessoa, e aí essa pessoa vai poder ser impactada por isso ou não, aí de acordo com a disponibilidade dela. Aí isso seria então um espaço individual, mesmo que num lugar público, é um espaço individual através de uma conversa. É um coach. Esse é um espaço individual que talvez possa ser um chamariz para outros espaços, né? Porque é uma coisa também de tipo de você estar conseguindo estar na borda, se expor para conseguir, inclusive, ter outra clareza. Ou então, e para isso ter imagem ou cases para você ir para uma outra plataforma, né? Que aí é uma plataforma que você vai convidar num auditório e que você vai convidar em vivências Sai desse lugar do específicas. auditório. É porque você foi pra lá. Sai daí. Vamos pensar Você outra. pode ir para fazer vivência, fazer retiros, fazer experiências imersivas, né? Que são mais do que que tem essa possibilidade que está em grupo, com espelhamentos e com momentos individuais, mas também com essa. Vamos voltar, vamos voltar. Se é isso de experiência de vida, eu acho que aqui tem um ponto interessante do que você foi trazendo do que veio. Se é individual ou coletivo, ou em grupo. Sabe? Uhum. Assim, eu acho que não tem certo e errado, mas como é o começo? É individual ou é em grupo? Porque tem uma coisa, tipo, como eu vou fazer isso? É uma conversa? Ou é, por exemplo, entregando mapas, sabe? Como é que faz para a pessoa enxergar que ela pode estar no banco do motorista da vida dela e que ela mesma pode fazer diferente? Uhum. Uhum. Faz essa pergunta para mim, Ive. Deixa, me faz Isso. Como é isso. que faz para você, se você está numa experiência com outro ser, e aí você quer trazer uma possibilidade para esse ser se despertar, que ele pode tomar conta da sua vida e assumir as decisões pelo que acontece na sua vida, tudo que acontece na sua vida. A primeira coisa que precisa acontecer é essa pessoa tomar consciência do que ela tá fazendo, do que ela não tá fazendo para ser a pessoa que dirige a própria vida. E você consegue anotar? Vou anotar. É, e a partir dessa tomada de consciência da própria pessoa, ela tem a possibilidade de escolha, de perceber o que ela quer mudar, o que ela não quer mudar. E uma coisa que me vem é que esse espaço pode ser tanto individual ou coletivo, mediado para ir para essa direção, mas que o coletivo tem mais força de as pessoas compartilharem as próprias experiências
E como uma pessoa faz uma coisa ou outra e os jeitos diferentes de escolherem podem ser inspiração para simplesmente perceber que a sua história é só uma história que está sendo criada. Então, o coletivo é mais forte nesse momento, apesar de os dois funcionarem. Ajuda na tomada de consciência, que é o primeiro passo. Para ir para ação, para escolhas, precisa de mais matriz, mais força, porque depende da decisão que precisa ser tomada. E aí isso entra em um outro tipo de processo que pode ser individualizado. Mas esse lugar, esse primeiro lugar da tomada de consciência é em grupo. E esse é o começo. Tomada de consciência. E como que você imagina esse espaço? Como que se visualiza esse grupo se encontrando? Eu Como vejo é um que você espaço vai estar? público. Onde que você vai estar? Você vai estar em pé? Você vai estar sentada? Vai ser num espaço com luz muito clara, com cadeira, ou vai ser no chão? Como é que é isso? Eu vejo um espaço público, eu vejo um espaço de natureza. O que me vem agora é como se fosse as Acrópolis da Grécia, o começo do que foi a escola, que era sentar no chão e discutir, sabe? Ter uma pergunta e ir por essa pergunta. É, e pode sentar no chão, em cadeiras, pode ficar em pé. A forma não é relevante, mas é um espaço público e é uma roda de pessoas é, dispostas, com vontade de fazer, pessoas dispostas. Tô anotando tudo. E aí essas pessoas dispostas, elas são pessoas que estão andando por aí e chegou no espaço público, ou você vai divulgar, vai ser pago? Como é que é isso? Uh, será? Como elas vão chegar? Como as pessoas vão chegar? É com inscrição? É, é com inscrição. As pessoas que estão nesse espaço, elas sabem o que elas estão buscando. Elas fizeram a escolha de se abrir para o que talvez elas ainda não saibam. E, e para isso precisa ter uma tomada de consciência importante. Não é uma pessoa que está simplesmente passando. As pessoas que estão passando são bem-vindas, mas para abrir o espaço, tem uma escolha consciente de quem está participando. E você vai estar como assim? Você vai estar com vestida com que cor? Qual que é a sua presença? Você vai passar um lápis no olho? Você vai estar mais raivosa, como é que vai ser isso? Quando você falou de cor, me veio azul. É azul. Eu não tô com maquiagem, eu tô com a minha cara limpa, porque é um convite de estar puro no espaço para abrir esse lugar, sabe? De sem máscaras. Neutralidade, né? É, é um lugar de sem máscaras. E para abrir vulnerabilidade, mas mesmo sendo num espaço aberto, sabe? De estar nesse espaço aberto com essas pessoas que decidiram estar lá. Eu tô de azul nesse encontro que eu tô enxergando. Você perguntou como é minha roupa, se eu tenho maquiagem, o que mais? E qual vai ser a Tenho sua raiva. postura? A minha postura é uma postura de space holder, de guiar o espaço e de estar atenta e amparando o espaço para que o espaço possa manifestar o que ele precisa, para que as pessoas possam colher o que elas precisam. E cada pessoa vai ter uma vivência diferente, e única do espaço, do momento que ela tá, mas que cada um se abra para esse momento. Então, o meu trabalho e a minha postura é garantir que esse espaço possa ser o mais frutífero possível, é cuidar do espaço. Certo. E você imagina isso em Brasília ou em outra cidade? Inicialmente, o Aonde primeiro. eu tiver. Então, se eu Onde você consigo estiver. começar em Brasília, eu começo em Brasília. Um Uhum, outro ponto que é importante, assim como nós começamos essa conversa desse espaço, é a constância. uhum. E
e que eu tenho um desejo muito grande que isso seja um espaço semanal e, uma outra possibilidade que você trouxe é que esse seja um espaço pago. Eu acho que ele ser um espaço pago gera comprometimento das pessoas. E quando eu digo isso, eu sinto medo. Essa é uma borda de eu colocar um preço na entrega que eu tenho. Que você sente agora que você imagina em cobrar, por Eu exemplo, sinto como? medo porque eu tô criando uma coisa que nunca foi feita, que eu nunca fiz. E eu sinto medo de que as pessoas não queiram pagar por isso, de como fazer isso, de como criar esse lugar. É, mas eu sinto que tem um compromisso financeiro mesmo Uhum. para que isso aconteça. E esse medo, como é que você qualifica ele agora? Ele tá presente em alguma parte do corpo? Eu sinto meu coração acelerado, mas eu também sinto um pouco aqui na boca do estômago. É, e é provavelmente um medo emocional de eu ter medo de me assumir, de criar o que eu quero criar, de colocar o meu preço, de conseguir identificar o meu próprio valor. Identificar o seu próprio valor. Sente medo porque de se assumir. O que é se assumir? Eu Como é se assumir? me assumir é me assumir é realmente enxergar em mim mesma o meu valor, o quanto eu crio e colocar no mundo e sair de trás da sombra e sair dos bastidores. Uhum. E pra mim isso ainda é um passo grande Sim, que eu para ainda você não dei. basicamente sair dos bastidores, está no protagonismo de si. Uhum. Uhum. E você sente medo, o que pode te acontecer? O que vem do medo é de eu ser ridicularizada, de as pessoas não acreditarem no espaço, de elas não quererem seguir. E o que de pior pode acontecer se você for ridicularizado? Nada, assim, o máximo é eu não fazer, eu parar, não vai acontecer nada. Então você sente medo. É, e que é um medo emocional que Uhum. aparece. Mas quando a gente fala isso, o que me vem, e que talvez eu não ficar no medo, é a minha estratégia, e já ir direto pra Sim. raiva. É, eu já tenho Lindo. um plano, e é porque eu não fiquei no medo no tempo, enfim, eu tô aprendendo isso, a estar, Estamos aprendendo, estamos aprendendo. não aprendendo. Mas o que me veio, Ive, é montar uma lista de pessoas e contar sobre essa ideia de pessoas que estão aqui fisicamente em Brasília e ver quem topa. E fazer um Uhum. primeiro lançamento dessa conversa grande e aberta e ver quem quer seguir. Sim. Simples assim, sabe? Convidar as pessoas pra, tipo, ir sentar sábado num parque. E como é que se chama esse evento? A gente escreveu várias frases boas, peraí. Deixa eu ver. Que esse nome já tá aqui anotado. Tomada de consciência. Chama Dirigir, Você Cria a Sua Vida. você cria a sua vida. É isso. Um evento, um encontro para tomada de consciência e de assumir a direção da sua Existente. própria experiência, né? Sua própria existência. Boa. Como é Cara, que.
que foi incrível. Com Me certeza. celebra, vamos celebrar. Ah! Tem um poder muito mágico dessas perguntas. É, Isso, eu não sei explicar. Tem, de alguma forma, eu consigo acessar o meu ser, sabe? Tem algumas perguntas que vêm de um lugar. Você conseguiu perceber que era. Sim. E eu sei quando isso tá vindo, sabe? Tipo, que eu. Anota aí, pelo amor de Deus, que eu vou falar alguma coisa boa. Fala, tô anotando. Pra não te Não, desse já para foi não perder agora. tanto assim. Já. Uhum. Agora já voltei pro E meu vem, modo normal. sim. Já voltei pro meu cabeção aqui. Mas vem do ser, é perceptível quando você traz essa coisa do entusiasmo mesmo, que eu tenho trazido muito essa percepção, assim, que o que que é, tem um lugar da empolgação, tem um lugar do deslumbre, tem lugares, assim, que são de estar em comparação, ou de, né, estar se agarrando em êxitos que nem são reais, outra coisa é do entusiasmo mesmo, né, que é esse Deus interno mesmo, que quer, que fala por nós e que arrepia. É, Então, eu essa pra percebi mim. celebrativa, assim, com os insights que vieram. Essa é uma pesquisa que pra mim ainda eu tô meio tateando, sabe? Que é quando eu tô falando do ser, da caixa ou do gremlin. Eu ainda não tenho tão, sabe, caixa, gremlin, eu não tenho. Mas esse especificamente Intuição. do ser eu sei. Como é pra você? Você consegue ver, assim, tanto em você mesma quanto em outras pessoas, de onde tá vindo? Cada vez mais. Cada vez mais eu tenho visto. Tem sido latente em mim, justamente porque eu agora me permito sentir medo também, né? E É quando não pelo estou em medo, você comparação com acha? nada, porque eu falo do medo no sentido de, tipo, Ixi, pera um minutinho. Luísa, eu tô na caixa da Boa Menina. Você quer entrar? Entra aqui. Te mando o link. Eu tenho plantão daqui a pouco. Vai até às 7, meia hora. Eu vou te mandar o link. Pessoas ligando, eu vou copitando aqui. chamar, né? Exatamente. Se quiser, vem. Eu tenho. Vai até às 7. Nesse momento estou nesse espaço. É o que eu posso oferecer. Cadê o link? Eu tô com isso, Ive, sabe? Tipo, como. Não que importa tanto. É porque são lugares que são, quando a gente acessa o que o que faz brilhar nossos olhos, são lugares realmente desconhecidos, são inéditos. A gente não nasceu para ser repetitivo, a gente veio para trazer inovação humana. Então, assim, para mim, eu penso isso, nosso maior potencial é ser criativo, estar criando a própria vida, estar ciente disso. Então, e isso nos coloca num lugar de fluxo que traz essa emoção que é do momento presente, do não saber, de ser surpreendido pela própria vida, né? Mesmo que a gente tenha milhares de mapas, nunca é o território. Então, é, esse senso de aventura, quando vem, sabe? Com senso de aventura, quando vem com esse lugar do entusiasmo mesmo, porque repetição eu Mas acho essa não que é a minha pergunta. Você tá defendendo o qual que ser. é a sua pergunta? Me fala. É como identificar se é caixa, cera ou gremlin. E Uhum. sem julgamento de um é melhor que o outro. Eu entendo quando você traz, que é Sim, a gente ir pro ser. Mas os três têm a sua função nos momentos deles. É o que a sim, gente falou da sabedoria, sabe? Da caixa da boa menina e da mulher bravia. As sim. duas têm o seu lugar, sabe? Da mesma forma que o gremlin tem o seu lugar e a caixa tem o seu lugar. Mas é saber identificar, tanto em nós mesmos quanto nos outros, para ter esse poder de escolha, sabe? Será que agora é gremlin ou meu gremlin tá só num automático de um mecanismo de defesa? Mas Sim. eu ainda não sei. Eu não tenho fórmula de como identificar. Você falando sobre isso me desperta também para eu estar mais atenta, né, a essas distinções. E eu consigo,
Torcer é realmente esse lugar do entusiasmo do como é que vem, né? É o Agora, ser. Então, eu acho o que o ser ser. é mais fácil de, O ser é mais fácil. O ser é mais fácil. E o de ser, identificar. Não necessariamente mais fácil de entrar nele. exatamente. Como também a gente pode mudar esse paradigma, né? E realmente passar a ser movido pelo ser. Então, já não ser mais esse lugar de que não é que é mais De fácil, né? É novo, mais você sério o que entrou no é. certo e errado. Porque você quer o ser e não quer a caixa e o gremlin, mas os três têm É, espaço. sim, sim. Não entra nesse. Bom, você Aham. pode entrar, porque aí agora eu Sim. entrei no certo. Sim. Que bom que a gente também tem nossas próprias contradições, elas também fazem parte da nossa integridade. É, mas o que eu acho muito incrível dessa proposta toda do Possibility é que é notar o que está acontecendo, sabe? Então eu noto quando você entrou, na minha resposta no minuto seguinte eu tô enganchada no mesmo lugar. E rindo disso, porque Porque eu posso senão, não, simplesmente senão, notar, né? sabe? Senão você vai se maltratar e vai falar, porra, entrei, né? Já vai, não, peraí, tô gargalhando disso, cara. Aí o Gremlin aqui, a gente rachando e tal, e tá tudo certo. É, agora sim, meu Gremlin deu a mão pro seu e eles estão. Tô quase tomando um cacau. Ai, que coisa boa, cara. É isso, assim, né? Não tem, né? Acho que a caixa ela vem muito no lugar desse outro medo, né? Um lugar muito do racional também, do cálculo, do mais seguro, né? Do óbvio, do que se espera. É, e pra mim a caixa é muito no faz funcionar, sabe? É da rotina, é do dia a dia, tipo, é o que não precisa pensar, sabe? Isso, Mantém, tipo, como se fosse o trem, né? O trem tá sempre vai, sabe? Segue. Mas sim. aí não tem o brilho, não tem o, sabe? Uhum. Sim. A caixa ela te bota para cumprir, ter disciplina, ter chegar, alcançar algumas coisas, inclusive para esse lugar do ser, né? Uhum. É Ela, isso. A caixa, quando ela tá bem certinha, ela abre espaço pro servir. nem se eu for fazer um cronograma, ela vai ser mega importante, assim, e para eu poder, para o meu ser estar flutuando, né, com essas Exato. Você já caixinhas, pensou porque tudo. é planilha mesmo. Tá tudo organizadinho pra você poder brilhar. Exatamente. Para eu poder ficar nesse lugar muito louco, que é o lugar que eu cada vez mais eu compreendo que é o lugar de poder, que é justamente estar na borda, né? E tenho refletido muito sobre essa borda, né? Esse borderline que colocam aí da loucura. E aí eu tava um dia assim, falei, eita, de que lado da borda que eu já tô? Eu sei mais, assim. Tá gostoso esse negócio aqui, né? Então, é isso. E tem esses, o ser é mais fácil de identificar um lugar também, assim, realmente esse lugar do brilho nos olhos. É sutil, é metafórico, é metafórico. O outro realmente a caixa realmente é funcional. A caixa realmente É a prática, né? O material. é. E o Gremlin? O Gremlin. Cara, o Gremlin é quando a gente está nas pequenas sabotagenzinhas, né, mentais que vêm, né, essas aberturas de brecha que te desviam de um lugar que você já está indo, né? Por exemplo, agora que eu fiz uma pergunta que você não tem uma clareza de onde responder. Você acha que é ser o Gremlin que tá respondendo? O Gremlin tá falando sobre o Gremlin?
Não sei, porque eu tô meio em estado meio líquido, assim, de muitas coisas, né? E aí eu tô só falando aqui, Cara, mas, tá mas vendo? é porque eu falei sem, É. tipo, sem precisão mesmo, né? Ela, a sua resposta agora, ela veio de outro lugar. Você mudou de lugar, Ive, sabe? Tipo, o ser e a caixa, você tava. Talvez você tava na sua cabeça. E por Aham, que você precisou de falar do Gremlin? Você foi pra outro lugar. Você tava falando de uma outra. sim. Não sei de onde. Mas você abriu outro, sabe? Uhum. Que louco, né? Que pode ser uma fala do desconhecido, talvez. Uhum. Não sei. Não sei ainda. Mas tô curiosa com isso, sabe? De notar o que tá falando, ou se é um estado de ego. Também não sei ainda muito, sabe? Dos estados de ego. Eu lembro dessa coisa, estado de ego, ego state, né? Mas eu não lembro o que que era. É. Tem estado de ego de criança, estado de ego Sim, parental, adulto. E eu tem mais, lembrei. eu acho. Tem uns outros, eu acho. Não sei. É, mas foi muito rápido que passou por isso, assim. É interessante essa coisa do estado de ego, né? É, Das forças arquetípicas também, assim, que vem, né? que abre. É. E isso eu tenho aplicado, sabe? Eu trago aqui também como uma possibilidade, né? Eu tenho aplicado muito esses lugares também das forças arquetípicas, que é, tipo, agora eu posso assumir. A gente até brincou com isso, acho, no primeiro ou no segundo dia do encontro aqui, dessa coisa da gente assumir um estado de ego de algum ser, de alguma divindade, Hum, alguma coisa para poder encontrar uma resposta fora da caixa, né? Para poder acessar uma outra percepção, um outro mindset no, né, que está disponível, de um animal, de uma planta. tudo tá disponível, né? Se a gente decide. E você entra, e isso é um pouco do projeto que eu quero criar. O que que você tá decidindo que você tá criando na sua vida, sabe? Uhum. E pode ser tudo. Você falou isso de um animal, não sei se você já viu isso, que tá aparecendo nas pessoas que se identificam como animais, real. Não, tô por fora. Chama Terian. Teria. E aí as pessoas estão entrando numa identidade de ser um animal. Uau! E Vou até assim, eu não procurar. sei a Fiquei implicação que isso curiosa. vai ter, sabe? Não é uma coisa de caráter sexual, porque tem fantasia, né? Pessoa que tem. Hum. é, Mas assim, eu tava trabalhando no Ministério da Educação e, tipo, veio uma proposta para análise se podia ou não aceitar terians nas escolas, sabe? Se proíbe ou não, porque as crianças estão assim. Uau! Tem uma E nova conseguir se coisa. identificar na sua humanidade, se identificando com um animal. Ou é um gato, ou é um cachorro, ou é um coelho. Depois pesquisa, tipo, as pessoas se Nossa, vestem de animais. que interessante, né? Então, assim, são novas energias que estão surgindo e que estão sendo manifestas Sim. de uma forma, assim, um pouco mais caótica, mas que começa a surgir a necessidade de conseguir lidar com isso. Uhum. Sim. Lidar com isso e lidar com isso de lugares também que sem ser uma coisa de imposição, né? Porque de manicômio, né? Diretamente, de algo assim. Exato. Se foge da norma, se foge do estereótipo, é errado. Uhum. Então, como que a gente caminha para esse lugar de aceitar coisas que são diferentes do que a nossa caixa consegue compreender?
Sim, sim. Que uma coisa é trazer numa narrativa, numa brincadeira, numa vivência para poder, né, pegar qualidades, trazer um instinto, vivenciar. Outra coisa é a pessoa assumir isso, porque é isso, ser pessoa, persona, é uma máscara. Ser Uhum, mulher, homem, então já é um outro conceito, né? Ser mãe é outro conceito, ser filho é outro conceito, são conceitos. E aí, de repente, a pessoa ela se sente é uma desassociação tão grande, né, diante do que se coloca na caixa, né, que é tão opressor, uhum, e se identifica com uma outra coisa. Então, com outro conceito, um conceito de um gato, por exemplo, talvez seja mais confortável, mais dê mais sentido para a existência, né, do que ser filho. exato. E mesmo nesse espaço de vivência, sabe? Eu acho que tem cuidados e que, dependendo do espaço, gera consequências, né? De como isso é conduzido. Sim. E qual que seria a primeira pergunta que você traria se tivesse agora diante de 12 pessoas num Eu, parque? eu amo que ela vem, minha caixa se dispersa e aí me volta. Cara, qual que seria a primeira pergunta? Essa é uma boa. A primeira pergunta é sempre como você chega. É o check-in de cada um. E da mesma forma como a gente faz aqui, a partir desse check-in é deixar vir. Mas uma coisa que me vem também é um exercício de centramento, que provavelmente as pessoas que vão estar comigo no parque não não têm esse conceito muito claro, sabe? Sim. Então, de centrar e perceber o que que é eu estar com o meu centro em mim mesma, ou de eu colocar o meu centro em uma outra coisa que é externa a mim. Então, eu penso Fundamental. Uhum. de trazer isso e ver o que vem. E quando você fala isso, você me perguntou a primeira pergunta, eu senti medo, tipo, eu preciso me preparar. O meu medo é, eu preciso me preparar. Eu sinto medo de não estar preparada. Sim. É, E me vem uma vontade de pesquisar e escolher algumas práticas que eu posso fazer. Então, essa do centramento é uma primeira prática, mas de ter uma lista em mente, de como conduzir, mas de deixar o espaço manifestar o que ele pede. Mas tem uma preparação minha dessa escolha, sabe? Quais são as perguntas, boas perguntas provocadoras, práticas que podem ser úteis para ir para esse lugar de eu sou dona da minha vida, eu crio o que eu quero com a minha vida. Como que eu levo as pessoas para esse lugar e conseguir ir conduzindo. Uhum. Perfeito. É, e aí, no caso, esse experimento de responsabilidade radical é assim que foi Realidade, realidade radical. realidade radical. Como que isso pode ser mensurado, por exemplo, para uma pessoa que está ali nesse dia e ela vai se comprometer com a ideia é que ela se comprometa com uma semana, Eu um acho que quatro período, encontros, quatro encontros. Vamos, acho que é um número bom de, né? dá Bom, para conseguir ter um parâmetro de como é que é a sua começo sim, realidade de antes e antes e depois. depois. É. Quatro, acho que é um bom começo de teste, de ver isso. E a sua pergunta. Cara, mulher, você tá on fire, assim, pegando fogo, com perguntas, tipo, tchau, assim, com flechas na minha cara, assim. Cabocla atômica, mulher, chegando em Floripa. É... Como que a gente vai medir? Eu acho que tem uma pergunta inicial de tem alguma área da sua vida. E por isso eu preciso de pessoas conscientes, que elas querem alguma coisa. Então, qual é a área da sua vida que você quer trabalhar durante esse tempo nesse espaço? E depois de quatro encontros é o que aconteceu, o que você fez, né? Então, para trazer de fato intencionalidade para cada uma das pessoas. Responsabilidade.
Certo. Essa é muito interessante que você trouxe essa questão dos egos, né, do estado de ego. E eu acho que Pode ser um esse bom daí também estudo pode também. ser um bom estudo, assim, de tipo, para isso, você está trazendo qual estado de ego, né, hoje, para tá acontecendo o que está acontecendo, né? E aí, e aí, o que que é possível fazer essa semana? O que Ai, que é possível. anotei isso, anotei. Tem estado de ego, o que me vem também, isso que a gente falou de caixa Gremlin ser. Tem drama baixo e drama alto, sabe? Eu tô vítima, perseguidor ou salvador. Que é desse lugar de tomada de consciência, saber onde que eu tô. A partir daí, posso escolher. Quero ficar aqui, quero fazer outra coisa. Tomada de consciência. Ive, que coisa mais maravilhosa! Me alegra também. É, maravilha, eu penso que já tem uma. Tem uma coisa aí, né? É, Tem um uma borogodó, surgiu um borogodó. Mano, já tá pronto. Na verdade, não tem muito o que fazer, assim, é se comprometer aí E fazer, e juntar o fazer. Eu sei que você vai fazer viagens iniciáticas agora, e talvez vai querer já marcar uma data para logo depois da viagem, entendeu? Poderia ser uma gente, imagina, eu possibilidade. volto do Mulheres da Terra com isso. Vai voltar como? Uau, Explosiva sim, e magnética, sobretudo. sim. Porque, né, reunir com mulheres, a gente trabalha o nosso magnetismo. É, então, muito maravilhoso, mana. Só Gente, olha estou isso. aqui, ó, no seu time. Eu também tô no seu time. Muito. Eu sei. Essa, é, essa possibilidade aí de trazer isso para o mundo, assim, e qual que é a sua, o que que, qual que é o seu diferencial, assim? O que que a Estael, Estael, né? Que ela traz assim que vai ser de diferente se for que só você traz? Qual que é a sua essência? Se você tivesse num vidrinho de óleo essencial, o que que estaria descrito ali que você traz para o mundo? Cara, o que eu trago é esse olhar de curiosidade amorosa, Hum. de conseguir dar essa possibilidade para que cada ser floresça o seu potencial. Acho que aqui tem também, você já me mandou, né? Isso é massa porque isso que você está falando, eu penso que isso pode ser uma coisa de ser quando você for trazer o quem é você, né? É, isso pode ser uma coisa que venha como diferencial, porque não é comum uma facilitadora botar isso no seu release, né? Quando você for dizer lá quem é você e tal, né? Quem é que vai estar amparando esse espaço? Então, De é, curiosidade amorosa. e isso, pô, isso daí já é um lugar muito lindo. E eu percebo, agora que você falou, né? Eu não te trouxe aqui que eu percebi em você, porque eu nem pensei nisso. Mas você falando, para mim é muito. É realmente você se descreveu, assim. E isso é de novo do meu ser, porque eu nunca falei isso antes. Isso não é uma Sim, coisa, sabe, que eu já tinha pensado. Acho que sim, essa conversa de hoje teve muito ser, tanto meu quanto seu, sabe? Quando você entra na cabocla atômica, é muito incrível, Ive, sabe? Você pega, tipo, e vai, vem pra cá, sabe? Para de sim. conversinha, chega de conversinha. Isso, bora que tá. Centra, menina. Conceito de Gaia. Bora! Que maravilha saber disso também, né? Receber esse feedback.
e e estarmos aqui também nesse lugar de, tipo, realmente indo para ação. Porque é isso, né? A direção é a diversão, mas para isso a gente precisa estar em ação, né? Movimentando, porque é o que a vida está pedindo. É, e aí pra ação, Ive, de novo, voltando no começo, sabe? Como quando a gente tá nesse lugar, uma empodera a outra, sabe? E Sim, cada uma com seu rolê. Não é tipo, ai, que legal que você faz, quero fazer igual. Não, sim, sim, sim. sabe? E qual que vai ser a primeira ação que você vai tomar a partir de agora para esse trabalho que você vai desenvolver? Eu amo. Primeiro pequeno passo. A primeira ação é escrever isso, que é, acho que a gente já fez bastante, mas montar uma mensagem de convite para medir o terreno com as pessoas. Então, montar uma lista de pessoas que estão aqui em Brasília, que eu conheço e que eu imagino que possam estar interessadas, e fazer esse primeiro encontro de teste, de lançamento do que pode ser, para acolher essas percepções e criar como projeto. Uhum. Você já está pronta, já está de azul. É, aí isso pra mim é muito fácil. É tão legal, né? Tipo, reconhecer nossas habilidades. Essa parte do planejamento é, tipo, muito Cara, e sossegado. como é importante essa coisa também do centramento. Eu digo isso porque na última experiência que eu fiz, a vivência aqui do solstício, teve a roda de mulheres e a roda de homens, né? E eu estava amparando na roda de mulheres e trabalhando na energia do medo. E aí uma das dinâmicas que eu trouxe foi das mulheres saltarem de um banquinho e Uhum. aí as outras mulheres segurarem ela. E aí sustentarem. E aí aquela mulherada falando e com medo, e aí ao mesmo tempo, sabe? Tipo, aquela coisa meio. Que é brincadeira, mas que ao mesmo tempo. Aí fui trazendo centramento. Então, todas as vezes a pessoa trouxe centramento. Na roda de homens, esse foi o momento que saíram mais gremlins. Porque o meu companheiro ele trouxe uma coisa, uma dinâmica como se fosse a gente, se a pessoa estivesse indo lá para cima para viver essa vulnerabilidade e tal, e com uma energia feminina. Então, como se fosse realmente deixar que o feminino que vai. Eu não lembro qual foi a teoria que ele inventou lá. Mas aí ele, tipo, aí os homens começaram a fazer zoação, cara, num contexto terapêutico. Começaram a falar assim, gostosa, sabe? Aí no, o outro, não lembro qual foram as coisas, mas assim, ele teve que trazer para atenção de novo, né? Porque os homens se dispersavam por eles estarem ali fazendo um papel que era uma mulher que ia saltar. Então eles teriam que ter respeito, uma coisa assim. E Uhum. aí, eu não lembro o que que era. Não era de respeito também, não. Mas aí, aí, na hora que ele foi saltar, ele também fez uma piadinha. E assim, tipo, e aí ele saltou e ele se machucou. Tipo, pegou de um jeito assim, de alguma coisa. Então, o quanto que o centramento realmente bota a pessoa num lugar em que ela se disponibiliza da sua integridade, né? Ela recupera a sua integridade. E eu penso que isso é importante para tudo, assim, até num show, né? Se tem essa possibilidade de trazer, tem uma música minha que eu trago muito, eu trago a respiração, a gente respira junto e tal, né? Outros sintoniza com o centro da Terra também, com o cosmos e tal. Tem canções que trazem essa proposição. Mas eu falando aqui com você agora, eu vi o quanto que é importante trazer esse centramento já no começo, para que as pessoas realmente é, entre na experiência, tenha mais disponibilidade para viver essa experiência, né? Então, realmente é fundamental e que às vezes pede para ser recordado, assim como nessa experiência que eu citei, eu pedia que toda vez que ia uma nova mulher, a gente centrava de novo, né? E aí, quando eu fui, uma mana fez o centramento, chamou assim espontaneamente, né? Então foi muito massa. É isso, é criar esses espaços. Que delícia, Ive.
Cara, que né? delícia esse espaço. Eu sempre chego no começo aqui meio cansada, meio mole. E eu sempre saio super. Uau! Sabe? Que Eu juro, bom. Ivy, eu penso, ai, será que hoje a Ivy não vai vir? Eu vou ficar à toa, meu Gremlin. Quando ela não vir e eu ficar à toa. E aí, aí você entra. Aí eu, então vamos. Sabe? Eu já entro no modo vamos. É o meu Sim. combinado. E aí eu termino em êxtase, sabe? E Como, esse é o natural. como é pra você esse processo? Não, eu também, eu sempre saio mais energizada e botando a mão na massa, assim. Então, tô animada aqui, né, Olha para que espaço. próximo passo. Exatamente. E isso daqui que é a dopamina real. É uma dopamina que está aqui disponível sem a gente estar se vendendo, porque sem a gente estar sendo produto, porque a gente é vendido, né, pela nossa atenção. A nossa atenção é vendida. Não, e tudo. Ou é isso de rede social, ou é comer compulsivo, sabe? Você vai fazer Exatamente. o seu jejum quanto tempo? Eu me comprometi por uma semana, 7 dias. Nossa. Foi o que eu Aí fiz as semana que outras vem você vezes. me conta, então. Eu quero Sim. eu tô comendo meio compulsiva também, sabe? Toda hora beliscando. Então vamos dar uma controlada. É, aí já é uma outra questão. Você está se observando, mas isso é uma coisa que acontece sempre ou é algo que É recente isso. É... E eu achei que era um pouco relacionado com o dia da raiva, sabe? De eu ir amparar um espaço e tal. Diminuiu, mas não parou. Então tem que dar uma observada. O que mais que tá aqui embaixo? é, é isso. Estamos aí Tô para comendo, parar sabe? espaço, para Eu tô comendo. porque uma coisa que me veio recentemente, né, que quando a gente está comendo assim, a gente está criando gorduras, né? É justamente essas gorduras mesmo, para poder não sentir, né? Então a gente está com falso acolhimento. Pode ser. Ou quando você falou isso, me veio, tipo, de estar procurando uma camada de proteção pra alguma coisa. E que pode ser justamente esse passo que eu tô dando, sabe? De estar na borda, de começar a criar. E é um medo que tá aqui o tempo todo, sabe? Sim. Eu lembro até que tinha essa descrição que é a ansiedade, estava anotada, que é o medo de ter medo, né? É, eu tô com certeza nesse lugar. E aí esse é o lugar que estamos baixando a dormência. E aí quando vem esse sintoma, ele é um convite, né? Então, né, o convite está feito aí também para mergulhar mais também nisso, que eu tô mergulhando, mano, eu tô, e Ai, assim, como eu tô começando. Eu sinto que eu tô com água no joelho. Tá devagarinho. nossa, tem até uma música minha que eu falo do medo de ter medo de amar, né? Coragem de amar com medo mesmo e o amor te libertar. Eu acho que Me eu já tinha manda suas falado. músicas depois pra eu ouvir, quero ouvir. Sim, essa daí também não tá lançada, não. Essa tá na mão de um produtor agora, que a minha amiga que tá tomando conta, que ela só quer abrir o portal de eu voltar a gravar. Ai, Então. eu celebro tanto. Cara, gol. Ai, que loucura, meu Deus do céu! Esse negócio vai. Agora vamos lá, lançar a música. E aí, o que que eu vou fazer com isso? Lança, mulher, só lança, vai. Agora, então, com a inteligência artificial, dá para você lançar muitas músicas. Nossa, que doideira, né? Tô Sim. bem, tô celebrando aqui mesmo que abriu-se esse portal e vamos que vamos. Ivi, muito obrigada por esse encontro de hoje e até a próxima. Sim, até a próxima e vamos que vamos nessa aventura extraordinária. Sim. Um beijo, Abraço querida. e Tchau, tamo tchau. junto. Um beijo.